Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Durante essa semana eu estava meditando na palavra de Deus, tive um forte sentimento de compartilhar uma palavra aos irmãos que está no livro de Romanos. Esse texto sagrado vai elucidar claramente para nós por que existem os sofrimentos. Porque eu sofro, porque você sofre. Na realidade, toda a criação está debaixo do sofrimento. Existe uma razão específica para isso? Deus, ele pode tornar proveitoso experiências de sofrimento, provas que passamos. Esse texto que está no livro de Romanos, ele vai elucidar isso para nós, vai tornar isso bem mais claro para nós. Gostaria de convidar para a gente entrar nesse texto sagrado. Começando então aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 29. A palavra de Deus diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. Os que chamou, a esse também justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Toda a criação de Deus está sofrendo e gemendo. Até o Espírito de Deus está dando gemidos inexprimíveis a nosso favor. Todos nós sofremos, mas nós que somos filhos de Deus, Deus tem um propósito específico para nossas vidas. E Ele é poderoso, capaz de fazer todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, o livro de Romanos está dizendo para nós que Deus tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos, que Ele tem o poder, a capacidade e o maior interesse de usar todas as coisas à nossa volta. Tudo que está acontecendo com as nossas vidas, Ele tem o interesse e quer usar para fazer cooperar, para trazer o benefício para as nossas vidas. Então, por isso que nós não sabemos orar como convém muitas das vezes. Porque nós não entendemos, nas situações que estamos passando, o coração de Deus, não conseguimos ver qual é a real intenção do seu coração, porque Ele permite certas coisas na nossa vida. Mas uma coisa é certa, irmão, segundo o livro de Romanos, que nós precisamos depender do Senhor e do Espírito de Deus. Nós precisamos chegar ao Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, traga a tua direção para a minha vida em relação ao que estou passando. Traga a tua luz. O Espírito Santo de Deus me dê a palavra certa, a oração certa, para que eu possa passar por essa situação
E eu venha desfrutar da tua vitória, Senhor, e que venha se tornar proveitoso para a minha vida, para a vida das pessoas à minha volta, que a tua obra, Senhor, cresça em mim, avance em cada parte do meu ser, fazendo que a tua vontade, Senhor, se realize em meu viver. E finalmente, Senhor, eu que sou teu filho, Senhor, eu possa te conhecer mais, amar mais o Senhor, e assim que o teu propósito se cumpra em mim, venha se consumar na minha vida, Senhor. É de fazer que Cristo cresça mais em mim, até que eu possa me amadurecer na fé, no crescimento de vida, Senhor, e chegar à varonilidade perfeita de Cristo. Irmãos, o propósito de Deus, que está aqui em Romanos, é levar cada um dos seus filhos até a glória de Deus, a glória dos filhos de Deus. Essa glória aqui não foi ainda manifestada. Essa é a razão que toda a criação está gemendo com dores de parto, na expectativa de que você cresça, se amadureça, que eu cresça e me amadureça nas coisas de Deus. Para compreender isso, irmãos, nós precisamos olhar atentamente para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus, Jesus é o homem perfeito, um varão perfeito, aprovado por Deus. Ele é o homem aprovado por Deus. Ele já era o Deus Filho. O Senhor já tinha sua posição na divindade. Ele é o segundo da Trindade divina. Mas quando ele se faz homem, ele recebe essa parte humana que ele ainda não tinha recebido, pois ele era o Filho de Deus no Espírito eterno de santidade, segundo o livro de Romanos. Mas ele se revestiu da carne humana, ele se tornou carne e sangue, se tornou um homem completo e passou por todas as experiências que um homem normal passa nessa vida. Então podemos dizer que ele era o protótipo de Deus, porque nenhum outro homem foi aprovado por Deus. Até Moisés, em sua experiência, que segundo a Bíblia, ele era o homem mais manso de toda a terra. Mas ele chegou um momento que ele falhou. Deus permitiu que Moisés passasse por uma prova que revelou falhas ainda em Moisés. Embora ele é um homem maravilhoso, um profeta de Deus maravilhoso, um dos homens mais usados por Deus na Bíblia. Mas ele falhou, todos falharam. Então, para que Deus conseguisse um homem que pudesse o representar, um homem que ele pudesse glorificar, introduzir esse homem dentro da sua glória, até então, amados irmãos, não havia nenhum homem dentro da glória de Deus. Hoje nós podemos declarar e nos alegrar que há um homem na glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele, quando esteve na terra, vivendo nessa terra como homem, em tudo ele foi testado por Deus. Quando uma empresa lança qualquer um produto, né, que requer vários tipos de testes para poder ser introduzido no mercado, tipo os carros, quando eles são fabricados, é feito primeiramente um protótipo. E esse carro tem que ser submetido a vários tipos de testes para ver se ele vai ser aprovado. Um produto de altíssima qualidade. Aí sim começa uma linha de reprodução daquele veículo. Da mesma forma, Deus tem um propósito eterno. E o propósito eterno de Deus, o homem, ele ocupa uma posição mais elevada dentro da sua vontade. Mas nós sabemos claramente, irmãos, que todos nós falhamos, todos os homens falharam. Mas uma vez que o Senhor Jesus veio, se tornou um homem maravilhoso, aleluia, glória a Deus, e passou por todas as experiências humanas e as venceu. Tu vês em Mateus 4, o Senhor Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Em tudo ele teve que ser testado. Mas glória a Deus, em tudo que ele foi provado e testado, ele foi aprovado por Deus. Então, quando o Senhor se ofereceu por nós como sacrifício vivo na cruz, como Cordeiro Santo de Deus, né? Ele morreu por nós, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos é a aprovação de Deus a ele. Então, nesse momento, o primeiro homem foi glorificado por Deus, porque Jesus, ao ressuscitar, o seu corpo foi glorificado, revestido de glória. O elemento da ressurreição da vida eterna.
entrou na parte humana do corpo de Cristo, glorificando. Por isso, hoje ele é o Espírito e habita em cada um de nós. Ele está nessa dimensão maravilhosa, irmãos. E hoje ele está dentro de nós. Nós temos essa primícia do Espírito. Nós não estamos sozinhos. Nós já temos o antegozo de Deus. Mas é apenas um começo. O Espírito entrou em nós para nos auxiliar, nos ajudar, para que Deus finalmente consiga completar essa obra. E para Deus trabalhar em nós, nos nossos corações e nos transformar plenamente em Cristo, Ele precisa trabalhar no nosso coração. Ele precisa nos quebrantar, nos esmolecer, tirar toda a dureza de nós. Ele precisa matar os germes da nossa alma. Ele precisa nos purificar, santificar, para abrir espaço em nós para que Cristo cresça. Ó Senhor Jesus, amados irmãos, o livro de Romanos é glorioso, a palavra de Deus é gloriosa. Precisamos estar mais abertos para a palavra de Deus, porque essas palavras têm o poder de nos salvar em Cristo, de trazer luz e direção de Deus para as nossas vidas. Então, Romanos, capítulo 8, e o versículo 18 até o 30, eu tinha dito até o 29, me perdoa, irmãos, é até o 30, tá? Que eu li anteriormente, né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que esta palavra, irmãos, possa orientar a nossa vida espiritual com Deus, para que em toda e qualquer situação, né, que estivermos passando, você estiver passando, querido irmão, né, tua alma vai estar gemendo, irmão. Nós estamos gemendo, porque tem uma parte em nós que é fraca, tem uma parte em nós que é o nosso corpo físico, foi feito do barro. Por isso que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e permitir que Ele tire de nós todo o orgulho, né? Porque, de fato, não somos nada sem o Senhor. Ele é tudo para nós, Ele é tudo em cada um de nós, amados irmãos. Então, vamos ler mais um versículo aqui que está em Romanos, aqui, né? Ó, versículo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E que glória é essa, amados irmãos? Eu acabei de falar que o Senhor Jesus já foi glorificado. Ele, como homem, ele ainda não era filho de Deus. Sabia disso, amados? Mas uma vez que ele viveu um viver totalmente na vontade de Deus e foi aprovado por Deus, hoje ele é um varão aprovado. E a Bíblia testifica isso, mostrando que Deus o ressuscitou. A ressurreição é o carimbo de Deus. Este é meu filho amado, eu recebo ele em minha glória, eu glorifico ele, eu faço ele assentar na mais alta das alturas celestiais. Eu coloco ele agora sentado à minha direita. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então mostra isso, a ressurreição do Senhor e a sua exaltação, a sua ascensão aos céus, mostra que Deus o aprovou. Então, Deus já tem um homem perfeito, aprovado. Não é só o Deus Filho, irmãos. Ele já era filho de Deus. Ele já era o Deus Filho. Agora, ele como homem, ele se torna filho de Deus, aprovado e glorificado. Aí Deus tem, finalmente, esse material glorioso para cumprir o propósito dele no homem. Deus tem tudo o que ele precisa no seu Filho, em Cristo Jesus, para recuperar cada homem que se arrepende, cada homem, cada mulher que se arrepende dos seus pecados e receba Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, e que agora deixa Deus trabalhar nele, deixa Deus formar Cristo nele. Então, esse gemido do Espírito ao nosso favor é porque, irmãos, nós como estamos passando por angústias, sofrimentos, nós queremos logo ser aliviados, ser normal de cada um de nós. Nós temos a parte humana. Realmente nós somos fracos e falhos. E o Senhor sabe disso. Por isso que Ele está conosco. Por isso Ele nos deu do seu Espírito. Nós já temos a primícia do Espírito. Não significa que é o gozo completo de Deus. Isso não significa que é a recompensa plena de Deus para nós. Isso é um começo. Ao crer em Jesus, nós damos o primeiro passo da vida cristã. Agora tem a caminhada diante do Senhor. Nessa caminhada, irmão, nós vamos passar por vários reveses, várias situações, e cada irmão, cada filho de Deus, Deus cuida com tanto carinho, com tanto amor, de maneira específica, irmão. Todos nós sofremos, mas a medida do sofrimento, o tipo de sofrimento, Ele permite de uma forma específica na vida de cada um dos seus filhos. Porque Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da tua.
Ele sabe de onde tocar o teu coração. Desejo do Senhor é tirar de nós toda a dureza, toda a frieza, né, toda essa ânsia de queremos sermos bem-sucedidos em tudo. Deixa que Ele vai te conduzir, irmão, na hora certa. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, que o mais Ele fará. Então, isso aqui é um chamado para nós aqui no livro de Romanos, e também Deus quer nos trazer uma luz, um entendimento do que de fato ele quer fazer em cada um de nós. Irmãos, tenho muito o que dizer dentro dessa palavra, mas o tempo não permite. Então, temos que ter muito cuidado com muitas coisas que é dita, né? Existe muitos slogans, né? Dizendo para nós, né? Para de sofrer. Sim, nós cremos que o Senhor é o nosso consolador em toda e qualquer situação. E sim, devemos buscar o Senhor. Devemos buscar, a oração mútua dos irmãos, às vezes, né? Para juntos sermos ajudados, né? Às vezes o irmão está passando por muita luta, você deve de orar pelo irmão, para que o Espírito Santo de Deus console o coração do irmão, da irmã, né? Dos jovens, das crianças, dos irmãos mais avançados na sua experiência, né? Devemos orar por todos. Mas aqui o Romanos, ele fala para você e para mim, ter a nossa experiência com Deus. Tem situações, irmãos, que não tem como a oração de outra pessoa ter resultado. Por mais que se ore. Porque o Espírito de Deus que está dentro de você está dando gemidos e te ensinando a você a orar, a aprender a orar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é eterna para nossas vidas. É o seu propósito que está aqui em Romanos. O propósito dele é nos tornar filhos maduros, a alcançar a plena filiação, herdeiros completos de Deus. Essa parte Deus deseja completar em cada um de nós. E finalmente, amados irmãos, quando ele retornar, nós vamos ser revestidos do corpo glorificado. Olha o que Romanos está dizendo aqui. Não somente a criação está gemendo em dores de parto, com uma grande expectativa em relação a cada um de nós. É como se a natureza aqui tivesse assim, né? Vamos lá, filhos de Deus. Deus primeiro está completando a obra em vocês, porque vocês são prioridade dele. Vocês são muito amados por Deus. Olha como é que a criação está gemendo na expectativa, como se ela de cada criação, cada item, as flores, os animais, os passarinhos cantando, os cachorros latindo. É como se estivesse dizendo para nós, né? Ó, cresça em vida. Deixa Deus trabalhar mais em você. Deus quer formar Cristo no teu interior. Você não vai vencer por si mesmo. Você já tem alguém que venceu por você. Você já tem a vida vitoriosa do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de você. Dá espaço para ela crescer. Deixa o Espírito te ensinar a orar. Construa uma vida com Deus agora. Tenha uma tua experiência com Deus. Não viva só da experiência de outros irmãos. Tenha a tua experiência com Deus agora. Ó Senhor Jesus. Vou ler novamente, irmãos. Em Romanos aqui, o versículo 23 do capítulo 8. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Essa tradução, a versão original, quer dizer chegar à plena filiação, filhos adultos, pronto para herdar a plena herança do nosso Pai Celestial. E aqui ele está dizendo que o resultado final do propósito de Deus da sua vida, quando esse propósito estiver completo na sua vida e na minha, quer dizer, estamos preparados para a volta do Senhor. Até mesmo partir dessa vida hoje. Se um irmão, uma irmã partir dessa vida hoje, numa condição dessa maravilhosa, que durante todo o tempo que Deus permitiu a ele nessa vida, ele aproveitou cada situação, ele orou, ele buscou o Senhor, deixou o Espírito ensinar ele a orar, porque nós temos que dizer, Senhor, eu não sei como orar, Senhor, o que está no teu coração agora? Como saber, a não ser o próprio Espírito de Deus que sabe, irmãos? Ele sabe. Olha que a Bíblia diz que também Deus conhecendo a mente do Espírito, porque ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Deus, ele até quebra os nossos galhos. Nós podemos orar ao Senhor por várias situações, né? Por porta de emprego, Deus vai abrir, né? Devemos estar intercedendo uns para os outros a favor de todos os aspectos da vida das pessoas. Mas essa não é a vontade central de Deus. O que adianta a gente resolver todos os nossos problemas da terra, ter uma família feliz, né?
todos queremos ter, e Deus tem isso para nós mesmos, né? Mas se o principal da vontade de Deus não foi realizado em nós, que é nos transformar de dentro para fora, de nos libertar do homem natural, de nos libertar da religião, das tradições, e de viver mais Cristo, menos do nosso velho eu e mais do novo eu, do novo homem em nós. Irmãos, que isso ilumina nossos corações, que essa palavra entra profundamente no nosso interior, nos modificando a nossa velha maneira de pensar, trazendo renovação para dentro de nós, irmãos, para nós compreender mais a vontade de Deus, de entender que não importa a situação que estamos passando, Deus está no controle da nossa vida e Ele pode e quer usar cada item, cada situação ao nosso favor. E toda a criação está vibrando, esperando que você cresça e se amadureça e seja cheio de Cristo, da fragrância de Cristo, irmãos maduros na fé, exalando vida para todos. Esse é o desejo do coração de Deus. Gálatas fala sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo ele passou numa situação, irmãos, logo após ele ter passado por toda a região da Galácia, ele pregou o evangelho em toda aquela região, ali se levantou muitas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo ali, pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. E a igreja começou muito bem. A igreja começou a ter uma vida pura, buscando só a presença de Deus, buscando ser cheio do Espírito, porque ele fala ali que ele pregou o evangelho segundo o que foi prometido para Abraão. E a promessa que Deus deu para Abraão foi o Espírito prometido. Esse Espírito é Cristo em nós. É o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, agora habita em nós, no Espírito da vida. Então, todos começaram pela vida, começaram pelo Espírito. Mas, aos poucos, as igrejas da Galácia começaram a cair no tradicional, em várias genealogias que foi entrando na igreja. Várias coisas foram entrando na igreja, substituindo a presença do Senhor e a busca exclusiva e única, somente pelo cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, precisamos vigiar, amados irmãos. Estamos vivendo momentos turbulentos nessa terra. Jesus falou que os falsos profetas, né, o engano se multiplicaria e que, se possível, enganaria até os eleitos de Deus. Irmãos, você é filho de Deus. O prazer de Deus é que cada filho seu seja aprovado. Deus não quer descartar nenhum dos seus filhos. Pelo contrário. Mas nós precisamos vigiar para que ninguém venha roubar a nossa coroa, a porção que nos cabe como herança. Deus tem uma porção para a sua vida. E o teu destino, agora segundo Romanos, e o meu destino, a obra de Deus concluída em cada um de nós, e o resultado dessa obra está no versículo 30. Eu vou ler aqui. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O teu destino, meu querido, e o meu destino é a glória de Deus. Tudo que Deus quer fazer em você hoje, na minha vida, na sua vida, é completar o seu propósito. E Deus tem o poder, irmãos. Deus é todo poderoso. Como o Senhor Jesus falou para o discípulo, para vós homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Irmão, não podemos apoiar a nossa fé em nós mesmos, no que sentimos nesse momento, ou na experiência que estamos hoje. Hoje nós podemos dizer, puxa, uma palavra tão elevada dessa, irmão amigo, sinto que estou bem distante ainda dessa realidade. Não olha para você, amado. Olha para o Deus do impossível. Ele que te chamou. Então, o que Deus deseja é que nós demos espaço para Ele. Que Deus deseja que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar. Sua vontade, o seu reinar sobre nós, para que o Espírito de Deus tenha mais liberdade no nosso coração, para que Ele tire de nós tudo aquilo que está sufocando a vida desse Cristo maravilhoso que está dentro de nós. Irmãos, o tesouro é Cristo dentro de nós. Né? A função do cristão é exibir o brilho desse tesouro. Não é dar nossas propostas para as pessoas, não é dar fórmulas mágicas de solução para as pessoas, amados irmãos. Nós precisamos ministrar Cristo para dentro das pessoas, irmãos. Que o Senhor te torna esse servo, essa serva, conectados com Deus, mais sensível ao falar do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus te ilumine para você perceber a importância de ter um contato com a palavra de Deus, para que Ele possa revelar mais e mais a palavra de Deus para dentro de nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, amado. Que a partir desse momento, o Senhor possa mudar
as nossas vidas, a tua vida completamente. Que a tua perspectiva de vida cristã, que a tua visão que você alcançou até agora, que a nossa visão que nós alcançamos até agora, irmão, possa ser mudada, pode ser ampliada, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e revelação para andarmos em sintonia com Deus, em sintonia com o coração do Senhor, não andarmos segundo nós mesmos, mas agora está sendo um com a vontade do Senhor, para que Ele tenha toda a liberdade em cada um de nós, de até mesmo nos momentos difíceis, das batalhas espirituais, as lutas do dia a dia, seja no trabalho, em casa, com a família. Todos nós passamos por problemas, irmão. Os problemas não param de chegar, mas nós temos que parar um momento, entrar no nosso quarto secreto. E isso que o Romano está dizendo é o mesmo que o Senhor falou. Aqui não tem como, essa experiência é pessoal, ela é tua, única. Deus, Ele trabalha em cada um de nós, especificamente e individualmente. Às vezes Deus trabalha na igreja, coletivamente, no corpo. Mas tem coisas que o Senhor quer falar somente para você. Não tem como profetizar tudo para você, não tem como ninguém profetizar tudo para você. Você precisa ir ao Senhor e dizer as tuas limitações para Ele, porque Ele está pronto para te ouvir. Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece o nosso sofrimento. Ele sabe do nosso sofrimento, porque Ele passou por tudo, em tudo Ele sofreu a nossa semelhança, mas Ele é poderoso como sumo sacerdote de Deus para nos socorrer. Fica com Deus, amados irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu de todo o meu coração, eu desejo, irmãos, que Deus te abençoe ricamente com essa palavra. Que Deus venha mudar nossas vidas. O Senhor quer voltar. Toda a criação está gemendo, aguardando que a gente se amadureça, aguardando que a gente se torne filho de maduro. Porque o Senhor quer voltar. Mas Ele não quer pegar a gente despreparado, irmãos. Então fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.